Vamos de novo, Espírito, declare. Igreja, declare. Vem sobre nós, te desejamos. Teu reino vem, faz teu querer. Transborda, Inunda a terra. aleluias. Você pode aplaudir esse Espírito Santo maravilhoso que está aqui nessa noite. Recebe, Espírito Santo de Deus. Recebe nessa noite louvor, adoração ao único, digno de honra, digno de glória, pessoa maravilhosa do Espírito Santo. Nós te amamos, nós te entronizamos neste lugar. Seja muito bem-vindo, maravilhoso Espírito de Deus. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Povo de Deus, boa noite, paz seja convosco, amém? Louvado seja Deus por mais essa campanha. Estamos aí na Semana do Poder, 9 dias de ensinamento, 9 dias de crescimento, 9 dias de unção, de presença do Espírito Santo derramada sobre nossas vidas, amém, amados? Glória a Deus. Amados, todas as vezes que eu subo aqui, eu falo para vocês dizerem uma frase. Vocês lembram que frase que é? Jesus te ama. Glória a Deus. Hoje você vai falar por mão da direita, da esquerda, com um belo sorriso. O Espírito Santo te ama. Glória a Deus. O Espírito Santo te ama. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado por esse amor, Espírito Santo de Deus. A igreja, por favor, pode se assentar. Uma semana de banquete espiritual, de palavras. Irmãos, e eu quero avisar que está tendo culto infantil e berçário. E eu queria perguntar para você que tem os filhos, vocês têm conversado com os filhos de vocês quando eles chegam em casa? Porque esse mesmo banquete espiritual está também lá com as crianças, irmãos, amém? Todos nós obreiros estamos ministrando palavras sobre dons do Espírito na vida dos nossos filhos, amém? Louvado seja Deus por isso. Então você que tem o teu filho aí, a tua filha, né, berçário e o culto infantil estão lá à disposição. Deus abençoe. Amados, você que trouxe seu dízimo, a sua oferta, vamos estar agora devolvendo ao Senhor. O diaconato vai passar salvas enquanto nós ministramos o louvor aqui. Você pode dizimar e ofertar ao Senhor, e na sequência nós vamos consagrar, tá bom? Glória a Deus.
orar, vamos abençoar dízimos e ofertas. Louvado, engrandecido, exaltado, Pai, muito obrigado, Senhor, pela provisão, pela Tua unção, Senhor, de prosperidade na vida dos Teus filhos. Nessa noite, Pai, nós queremos consagrar ao Senhor, Pai, cada dízimo, cada oferta, Senhor, que foi colocado, Senhor, em forma de gratidão, em forma de obediência. Que o Senhor continue prosperando a vida do Teu povo, meu Deus. Que o Senhor continue derramando mantimento, suprimento, que nada falte ao Teu povo, Pai. Nós queremos Te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor ainda fará nas nossas vidas. Espírito Santo, nos dá sabedoria para administrarmos os recursos financeiros, aquilo que o Senhor tem nos dado, Pai. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos nessa noite. O Senhor, Pai, é o nosso pastor e nada nos faltará. Louvado, engrandecido, exaltado, amém. Glória a Deus. Obrigado, Ministério de Louvor, que bênção. Deus abençoe a vida de vocês, pastora Marcela, que bênção. Essa igreja é muito cheia de dons, talentos. Essa igreja é uma bênção, irmãos, amém? Depois vocês voltam na hora da oração para me ajudar. Glória a Deus. Irmãos, nós temos visitantes nessa noite. Temos alguém visitando a casa. Se você tiver, tem duas visitas, não, uma visita aqui atrás, seja muito bem-vindo, meu irmão, mais uma visita aqui, irmão, Deus te abençoe, seja muito bem-vindo, né, vocês são muito importantes para Deus, para nós. Mais alguém nos visitando, irmão, você pode levantar a sua mão, tem alguém na galeria? Beleza, tem mais um. Deus abençoe a vida dos nossos visitantes. O que a gente costuma dizer para os visitantes mesmo? Visitantes, sejam bem-vindos, voltem sempre e conte conosco, viu? Vocês são muito queridos, muito bem-vindos nesta casa. Que não seja a primeira e muito menos a última vez que vocês estarão aqui cultuando a Deus conosco, amém? Louvado seja Deus. Você pode se colocar de pé em reverência à santa palavra de Deus, palavra derramada, revelada pelo Espírito Santo, inspirada pelo Espírito Santo, que chegou até nós. Glória a Deus por isso. Abra comigo o texto em Atos, capítulo 16, do verso 16 ao verso 18. Atos 16, 16 ao 18. Amém? Vamos à leitura, então, do texto sagrado que diz o seguinte: Aconteceu que, indo nós para um lugar de oração, veio ao nosso encontro uma jovem possuída de espírito adivinhador, a qual adivinhando dava grande lucro aos seus donos. Seguindo Paulo e a nós, gritava dizendo: Estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam a vocês o caminho da salvação. Olha que bênção, irmãos, glória a Deus, né? Isso se repetiu por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo, eu te ordeno que você saia dela. E na mesma hora o Espírito saiu. Amém? Vamos orar? Glória a Deus. Ô soberano Deus e eterno Pai, obrigado, Pai, pelo momento maravilhoso de louvor, pela presença já do Senhor, do doce Espírito Santo. E nessa hora, Pai, é o momento da palavra, e eu peço sabedoria, Pai, revelação, Senhor, da Tua presença neste momento, para que possamos, Pai, ouvir a Tua palavra, Senhor. Que o Senhor derrame sobre os nossos corações agora, Pai, o desejo, Senhor, de receber essa palavra. Senhor, que o Teu Espírito Santo nos ajude, Pai, a abrir o nosso coração, o nosso entendimento, Pai. Traga revelação aos nossos corações nessa noite, e que toda obra contrária, Pai, que queira impedir a ação da Tua palavra nesta hora, que caia por terra. Todo peso, todo cansaço, toda distração seja agora repreendida no nome poderoso de Jesus Cristo. Nós não aceitamos no nosso meio. Tenha liberdade, Espírito Santo, nesta hora, e tenha misericórdia da minha vida, e me usa segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amados? Pode tomar o teu assento abençoado. Semana do poder. Estamos falando dos dons espirituais. Nessa noite, nós vamos falar do dom de discernimento de espíritos, amém? Discernimento de espíritos. Todos os dons, obviamente, todos os dons são todos importantes,
mas o discernimento de espírito, para esse tempo, é um dom muito necessário, e nós vamos entender por quê. E deixa eu te explicar algo, eu vou dividir a ministração, a palavra, em duas partes, então vai parecer que eu estou falando algo que não tem nada a ver com o texto base, mas no final, tudo vai fechar. Eu vou falar primeiro um pouquinho de um dom natural, e depois nós vamos falar do dom espiritual, amém ou não amém? Estão comigo? Então, vamos lá, partiu palavra. Olha só, palavra dom, já foi falado aqui, mas só para relembrar, irmãos, dom vem do latim dono, que significa presente. Irmãos, todos nós nascemos com presentes de Deus, sim ou não? Todos nós nascemos com dons naturais, todos nós. A definição de dom natural, irmãos, eu vou falar do dom natural primeiro, e você vai entender, e depois eu vou falar do dom espiritual. A definição do dom natural, habilidades e talentos inatos, ou seja, é do ser humano, presente que Deus decidiu que o ser humano nascesse com ele, né? Inatos que uma pessoa possui desde o nascimento, ou também pode ser desenvolvido através da prática e da experiência, amém? Isso é o dom natural. Vamos dar uns exemplos, artísticos, música. Tem irmãos que nascem com uma predisposição de tocar impressionante. Por isso que é importante a gente saber quais são os dons nossos, irmão. Porque eu morro de vontade de ser músico e não tenho dom. Até o Jô já tentou ensinar eu e não teve jeito. Imagina, o Josué ensinando eu, Vagnão, não é meu dom. Mas o meu filho toca bateria, tá bom, saiu de mim, né? Tá bom. Música, né? Pintura, artes. Olha que arte bonita. Criatividade, irmãos. Dom natural, criatividade. Dom natural, tá? Mas, e aí tem habilidades atléticas, esportivas, cadê o pessoal do futebol de cesta aí? Não é muita nossa, mas a gente vai. Capacidade intelectual, essa aqui, irmãos, capacidade intelectual. Capacidade que cada pessoa tem de tomar decisões, pensar, aprender e discernir. Ou seja, nós já temos um dom, nós já nascemos com um discernimento, sim ou não? E ele vai desenvolvendo com o tempo. Vamos aprendendo muitas vezes quando criança, acerto e erro. Faço uma coisa, isso é errado, enfiei o dedo na tomada, já sei que dá choque. Então o discernimento, irmãos, natural, a gente já nasce com ele. E é possível o dom natural a gente consegue aprimorar, a gente consegue desenvolver, sim ou não? Então isso é o dom natural. Tá? Pode ser utilizado em várias áreas da nossa vida, durante toda a nossa vida, o cotidiano e tudo mais. O dom espiritual, eu vou trazer uma definição bem curtinha, mas depois nós vamos falar um pouco mais da definição. Mas, em suma, dom espiritual, habilidade concedida pelo Espírito Santo aos crentes para edificação da igreja e ao serviço do reino de Deus. Dons do Espírito, Espírito Santo, só Ele pode nos dar os dons espirituais. Exemplo, tudo que nós temos aprendido até aqui, dom da profecia, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, palavra de ciência, o dom da fé sobrenatural, dons de curar, dom de curas, o dom de operação de milagres ou maravilhas, que o pastor Mike pregou aqui ontem, caiu fogo na igreja, o discernimento de espíritos, dons de línguas estranhas e a interpretação de línguas, dons espirituais, amém? E o uso disso é destinados a fortalecer a fé, olha que interessante, os dons do Espírito, destinados a fortalecer a fé dos outros. Então o dom não é meu, o dom é para vocês, irmãos. O dom que você tem é para o seu irmão, legal? Beleza? Dom da fé, né, fortalecer a fé dos outros, apoiar o crescimento da comunidade cristã e glorificar a Deus, amém? Dons espirituais, glória a Deus. Então os dons naturais são inatos, a gente nasce com eles, são presentes que Deus já nos dá. Todos, irmãos, todo ser humano tem dons, todo, né? E dons espirituais concedidos pelo Espírito Santo. Irmãos, o Espírito Santo me dirigiu aqui a uma palavra, na verdade, de instrução. Uma palavra de instrução nessa noite. Apesar de nós estarmos falando do dom, do fogo, que coisa que eu gosto, hoje o Espírito Santo falou, hoje você vai ensinar. E aí eu vou ter que tirar a minha veia um pouquinho aqui de mestre, que eu não tenho, sou o menor dos obreiros aqui,
mais o Espírito Santo vai conduzir, amém? Então, por isso eu já quis diferenciar o dom natural e o dom espiritual. Vamos lá, falando do dom natural do discernimento, esse dom que nós nascemos. Nós precisamos, irmão, do discernimento na vida, né, para que a gente tenha uma vida abençoada. Quando nós temos um bom discernimento, nós tomamos as melhores decisões, nós fazemos os melhores relacionamentos, nós temos os melhores relacionamentos, nós temos as melhores atitudes quando nós temos um discernimento, irmãos. Quando nós não temos discernimento das coisas, é tudo ao inverso disso que eu falei. Então, e o discernimento, irmãos, ele faz a gente também trazer clareza nas coisas, palavras, situações, para saber se a fonte daquilo é bom ou é ruim. Tem coisa que parece bom, irmãos, nós vamos ver na palavra, mas a fonte que está por trás é satânica. Então, o dom do discernimento do Espírito é importante para isso, irmãos, para nós trazermos luz sobre as situações, amém ou não amém? Estão comigo? Discernimento, irmãos, o que é? É a capacidade de compreender situações e saber separar o que é certo e errado, o que é o bem e o mal, saber avaliar situações físicas do nosso cotidiano. Também é a ação ou capacidade de discernir, de distinguir com clareza. Nós fazemos as coisas com clareza. E aí, irmãos, aqui na palavra de Deus, em Mateus 7, do 15 ao 20, tem um exemplo aqui da importância do discernimento. E aí Jesus, né, nos dá um direcionamento aqui. Olha só, Mateus 7, do 15 ao 20, diz assim: cuidado com os falsos profetas, que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Pelos seus frutos vocês o conhecerão. Assim, toda árvore boa produz frutos bons, porém a árvore má produz frutos maus. A árvore boa não pode produzir frutos maus, e a árvore má não pode produzir frutos bons. Olha só, né? Toda árvore que não produz fruto é cortada e jogada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos pelos seus frutos os conhecerão. Irmãos, tem pessoas que parecem ser maravilhosas, irmãos. Entram na nossa vida, você fala, puxa vida, que pessoa maravilhosa, Wendel, que pessoa fantástica. Irmãos, mas durante o tempo você vai conhecendo, começa a olhar os frutos, irmãos. Começa a olhar os frutos, porque aqui Jesus ele foi bem claro, irmãos. Não adianta, a árvore má vai produzir frutos maus. É assim que nós começamos a entender, a discernir as coisas, irmãos. Começa a prestar atenção nos frutos. Amém ou não amém? Imagina uma situação, Deus me livre e guarde, tá? Hipoteticamente, você está com um problema no casamento e você vai procurar uma pessoa que já foi casada 5 vezes. Tem chance de dar certo, irmãos? Pelos seus frutos o conhecerei. Pelos seus frutos o conhecerei. João 7,24 diz assim, ó: não julguem segundo a aparência, mas julguem pela reta justiça. Olha só, não julguem segundo a aparência, mas julguem pela reta justiça. O julgamento aqui, irmãos, está falando de disciplina, da gente julgar as coisas de forma correta. Aqui tem a ver com disciplina. Dentro da igreja também, irmãos, né? Os nossos pastores, irmãos, eles precisam disciplinar a igreja vai para o céu se tiver disciplina, irmãos. Se a igreja não tiver uma disciplina, a igreja vai fazer o que ela quer e vai se perder. É igual filho, irmãos, não disciplina seu filho para você ver, né? Hoje a gente vê tanta família sofrendo, mas vai ver se tem disciplina, se tem limite. Não tem. E o discernimento, irmão, dentro da igreja, serve para isso também. Os nossos pastores nos corrigir, nos dar direcionamento. Puxa vida, irmão, isso que você está fazendo está fora da palavra de Deus. Ô, irmão, isso que você está fazendo não pode, porque o estatuto da igreja também tem as definições dele. Irmão, você não pode falar isso, irmão, porque a gente tem uma declaração de fé, né? E a nossa declaração de fé, ela tem uma linha teológica. Nós somos pentecostais. Estão entendendo? Estão comigo? Importância do discernimento, irmãos, né?
E aí, irmãos, como o Espírito Santo nos ajuda no dia a dia. Não cheguei no dom ainda, estou no natural, tá? Não cheguei no dom espiritual ainda. Mas, irmãos, palavras faladas para mim e para você, né? Muitas vezes palavras parecem excelentes. Palavras, parece que a pessoa quer o seu bem, né? A pessoa quer muito o seu bem. Ela te dá um conselho maravilhoso, irmãos, né? E às vezes te dá até um presente. Mas no seu interior, lá no fundo, você está sentindo, não é de Deus, não é de Deus. Irmãos, ouça a voz do Espírito Santo, irmãos. Ouça a voz do Espírito Santo. Muitas vezes palavras bonitas, palavras doces. Irmão, olha, o Espírito Santo me levou a escrever isso, como eu falei. Eu queria estar pulando no fogo aqui, irmãos. Mas ele pediu, irmão, para instruir. Cuidado com quem você põe dentro da sua casa, meu irmão. Eu não estou falando para você ser antissocial, não, irmãos. Mas, irmãos, nos tempos de hoje, as pessoas não invejam só bens materiais. Mas essa paz, meu irmão, minha irmã, que você tem na sua casa, com a sua família, irmãos, muitas pessoas não têm e querem tirar a nossa, irmãos. Então, ouça, irmãos, com toda a autoridade, o que o Espírito diz à igreja. Cuidado com as suas amizades. Cuidado com quem você coloca debaixo da tua casa. Cuidado com quem você se assenta à mesa, irmãos. Cuidado. Amém, irmãos? Entenda o recado de Deus, por favor, irmãos, né? Então, você sente, irmãos, e quando você, normalmente, irmãos, quando o Espírito Santo está tocando, irmãos, é porque Ele quer nos alertar e nos tirar, irmãos, de laços do diabo, irmão, de cair, de sair da igreja por qualquer coisa, irmãos. Muito cuidado, irmãos, amém? Muito cuidado, irmãos, né? E aí, irmãos, eu quero passar agora, porque então, né, como nós podemos aumentar esse discernimento nosso, né, esse ainda natural. Irmãos, podemos aumentar o nosso discernimento estudando a Bíblia, a palavra de Deus, que é a palavra de Deus. O discernimento que vem de Deus nos ajuda a compreender verdades espirituais e evitar armadilhas, irmãos. Quanto mais palavra de Deus, mais presença do Espírito Santo, menos você vai estar suscetível a cair a erros e a enganos do diabo, irmãos. Amém? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Irmãos, quer mais discernimento na sua vida? Palavra de Deus. Espírito Santo, irmãos. Um crente cheio da palavra e do Espírito Santo, irmãos, não é qualquer ventinho de doutrina que tira o irmão da igreja, não, irmãos. Não é, amém? Provérbios 3, 21, 23, meu filho, que estas coisas não se afastem dos seus olhos, guarde a verdadeira sabedoria e o discernimento, porque serão vida para a sua alma, enfeite para o seu pescoço, então você andará seguro no seu caminho, e o seu pé não tropeçará, amém, irmãos? Nós podemos ter até lutas, irmãos, nós vamos ter, Jesus falou. Mas, irmãos, muita coisa que nós passamos é falta de discernimento nosso. E aí a gente põe a culpa em Deus. A gente toma decisões precipitadas, faz coisas erradas e depois fala, Deus, está o problema aí. Mas é falta de discernimento, irmãos. Tomar decisões buscando o Espírito Santo, buscando a sabedoria. Verso 23, olha só. Então você andará seguro no seu caminho e o seu pé não tropeçará. Amém? Então, irmãos, discernimento é extremamente importante para tomar decisões. 1 Coríntios 2, 13 e 15, disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e ela não pode entendê-las, porque elas se discernem como? Espiritualmente, amém? Porém, a pessoa espiritual julga todas as coisas, mas ela não é julgada por ninguém. Irmãos, nós já temos um diferencial, o Espírito Santo já deu uma capacidade da gente discernir coisas espirituais, coisa que o mundo não entende. Eu e você já entendemos, irmãos, nós já estamos um passo à frente no discernimento. E aqui Paulo fala, né,
Porém, a pessoa espiritual julga todas as coisas. Tem discernimento? Use o discernimento, irmãos. Para qualquer decisão, busca o discernimento no Espírito. É isso mesmo, Espírito Santo. Essa é a decisão que eu tenho que fazer, esse é o relacionamento que eu tenho que entrar. Entende? Esse é o negócio que eu tenho que fazer, essa é a parceria que eu tenho que fechar. Irmãos, busca o discernimento do Espírito, amém? Porque se a gente não busca, a gente toma decisão correndo, irmãos. Nesse mundo tudo é acelerado, e aí depois vira problema. Ontem o pastor Mike trouxe o exemplo do trovão vermelho. Irmãos, eu não sei se é a cor, mas eu já tive um tipo, né, mas o nome dele, irmão, se eu fosse dar um nome, seria o devorador vermelho. Irmãos, mas por quê? Irmãos, não era hora de trocar de carro, não era. Ah, mas está todo mundo na empresa trocando, eu preciso trocar. E o Espírito Santo, irmãos, falou sim para mim, troca não, alemão, troca não. E eu troquei, irmãos, foram anos de problema dentro de casa, irmãos. Busca, irmãos, o Espírito Santo responde, mas aí vai de mim e de você obedecer ou não. Se você quer um conselho, ouça o Espírito Santo. Amém ou não amém? Então tá bom, irmãos. Até porque, irmãos, né, por que aqui também Paulo fala, né, que as pessoas, nós discernimos as coisas espiritualmente, irmãos, porque tudo que acontece na terra é um reflexo do céu, do que está acontecendo no céu. A minha vida espiritual, irmãos, fala muito sobre tudo que está acontecendo na minha vida, aqui nesse plano material, físico nosso, amém? Então, tome decisões, irmãos, buscando sempre a presença do Espírito Santo, amém? Então, vamos lá. Agora, o dom de discernir espíritos opera na esfera espiritual. Olha só, é a capacidade dada pelo Espírito Santo ao crente para entender de onde vem a manifestação espiritual, que espírito está por detrás dessa manifestação. É a habilidade divina ou capacidade sobrenatural concedida pelo Espírito Santo a um crente, a fim dele conhecer a origem, a fonte, e olha a importância, irmãos, do dom espiritual, para distinguir profecias e mensagens, se provém do Espírito Santo ou não, amém? Atos 16, 16, 18, agora eu volto para o texto, vamos lá. Aconteceu que indo nós para o lugar de oração, veio ao nosso encontro uma jovem possuída de espírito adivinhador, a qual adivinhando dava grande lucro aos seus donos. Seguindo Paulo e a nós, gritava dizendo, olha a frase que essa menina gritava, irmãos, estes são servos do Deus Altíssimo, e anuncio a vocês o caminho da salvação. Que palavra forte, irmãos. Né? 18, isto se repetiu por muitos dias, então Paulo já indignado voltando-se disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que você saia dela, e na mesma hora o Espírito saiu. Irmãos, nós precisamos desse discernimento, irmãos, para termos uma vida abençoada, para nós tomarmos as melhores decisões, para sabermos se determinadas palavras, ações, tem uma intenção boa ou má, e qual é a fonte que está por trás disso. E foi aqui o que aconteceu nessa passagem com Paulo, né? O Espírito Santo trouxe para ele o discernimento do Espírito. Você note que quando ele vira para trás, ele não fala com a menina, ele fala com a fonte que estava por trás da menina, fala para o Espírito sair dela. Lembra que eu falei palavras boas, palavras, irmãos, estes homens são servos do Deus Altíssimo, e anuncio vocês o caminho da salvação. O que tem de errado nessa palavra? Nada, não tem nada de errado. Se eu tivesse lá, falando, oh, glória a Deus, que palavra poderosa, pastor Wagner, homens de Deus, fazendo milagres, pregando o caminho da salvação. Mas irmãos, em tudo que o diabo faz, irmãos, ele tem um único intuito, tirar a presença, a glória de Deus, derrubar o homem. Ele só faz isso, a vida inteira, né? Então, irmãos, olha só, Paulo não era da cidade de Filipos, e já essa menina vivia ali, e pelo jeito ela era muito conhecida. Por quê? Porque fala que ela dava muito lucro aos seus donos. Se ela dava muito lucro, ela atendia muita gente conhecia ela.
e ela fazendo o marketing, irmãos, de Paulo naquela cidade, e ainda falando essas palavras maravilhosas, irmãos. Há certas coisas que são boas, são faladas, são feitas, mas tem uma intenção satânica. Cuidado, irmãos, né? Mas como eu disse, Satanás não faz nada sem intenção, irmão, de derrubar a pessoa de Deus. Imagina aqui, irmãos, nós todos temos uma questão que se chama ego. Irmão, e como é bom receber uma massagenzinha no ego. Nossa, Paulo, como você está pregando o homem de Deus, manifestando poder. Pastor alemão, que benção a tua palavra. Irmãos, o ego e o diabo, irmãos, caiu do céu por causa do quê? Do ego. Ele inflamou tanto que ele falou, Deus, né, não, tô ali, ó. Irmãos, quando o nosso ego infla, irmãos, nós tiramos a glória de Deus, amém? E Deus não divide a glória dele com ninguém. Então, irmãos, ela poderia estar tentando massagear o ego de Paulo, gritando essas coisas. Não tem nada de mal que ela falou, mas tinha uma intenção por trás. Não sei, talvez tirar a atenção das pessoas que estavam querendo ouvir a mensagem e ela gritando. Amém, irmãos? Mas, irmão, olha só, as palavras que ela falava, né? Então, cuidado, irmãos, que nem toda palavra bonita, irmãos, tem uma intenção ou tem uma fonte boa. Peça sempre para o Espírito Santo, irmão, dá discernimento para você das situações. Amém ou não amém? Vocês estão comigo? Você pode dar um aplauso para mim tomar água? Aplauda Jesus. Glória a Deus. E olha só, irmão, nós temos uma linha tênue nessas questões espirituais de palavras faladas, é muito tênue. Por isso que a gente precisa do Espírito Santo, do dom de discernir espírito. Olha Mateus 16, 21, 23, olha que coisa. Mateus 16, 21, 23. E desde o tempo que Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, e fosse morto, e no terceiro dia ressuscitasse, então Pedro chamando à parte e começou a repreendê-lo. Imagina Pedro, Jesus, pode parar, vem cá, deixa eu falar uma coisa para o senhor, olha só, que Deus não permita, Senhor, isso de modo nenhum irá acontecer. Pedro falando para Jesus falando tudo que ele precisaria passar para nos dar salvação. Pedro tira ele e fala, não vai acontecer. Mas Jesus voltando-se, disse a Pedro, saia da minha frente, Satanás, você é para mim uma pedra de tropeço, porque não leva em consideração as coisas de Deus, e sim a dos homens. Pedro teve uma má intenção aqui, irmãos? Não tinha má intenção nenhuma, mas irmãos, se Jesus falou assim, teve uma influência maligna ou não? Entende, irmãos, como nós necessitamos, nesse tempo, do dom do discernimento de espíritos. Depois, olha o mesmo Pedro, esse que Jesus chamou de Satanás, Mateus 16, 13 e 17, indo Jesus para a região da Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem os outros dizem que é o Filho do Homem? E eles responderam, uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, e outros que é Jeremias, ou um dos profetas. Ao que Jesus perguntou, e vocês? Quem dizem que eu sou? Pedro, quase não era acelerado, tudo ele queria estar na frente. Respondendo, Simão Pedro disse, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo, glória a Deus. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus, amém? O mesmo que tinha sido chamado de Satanás, agora, irmãos, o Espírito Santo trouxe algo, uma revelação do céu para ele, uma linha muito tênue, irmãos, muito tênue, por isso que nós precisamos estar ligados no Espírito Santo, amém ou não amém? E o dom, irmãos, é de discernir espíritos, não discernir pessoas, espíritos, a fonte por trás daquela palavra, daquela ação. Quando Jesus voltou, ele não falou para Pedro, ele falou Satanás, a fonte por trás daquelas palavras. Quando Paulo virou para a menina, ele falou para o espírito imundo que estava na vida da menina. Por que estou falando isso, irmãos?
porque sempre vai ter alguém falando mal de crente, irmãos, de mim, de você, da tua vida. O que nós temos que fazer, a gente já sabe da onde é essa fonte. Ore por ela, abençoa a vida dela, porque todo o mal que ela está desejando para você vai virar bênção na tua vida. Então, irmãos, não fale mal contra a pessoa, ore por ela, abençoa a vida dela, amém? Lembra, Balaão foi contratado para maldizer o povo, para lançar maldição, e o que Deus fez? Transformou tudo aquilo em bênção. Então, irmãos, ore pela pessoa, amém? E olha só, então seguindo aqui, irmãos, por que é importante, irmãos, o dom de discernir espíritos? Olha o que Provérbios 2:11 diz: o discernimento o guardará, e o entendimento o protegerá. Irmãos, olha só, o discernimento guardará do quê? No texto depois tem mais alguns itens, e eu coloquei algumas coisas aqui também. O discernimento o guardará o quê? Das coisas perversas, dos que querem nos tirar do caminho reto e levar para o caminho da perdição. Irmão, cuidado com palavras doces, irmão, sabe? Vamos hoje porque não tem nada a ver, vamos ali porque não tem, irmão, cuidado com isso, irmão. Tem pessoas querendo te tirar da igreja, da presença de Deus, irmãos, tome cuidado. Olha só, te guardará do quê? Isso aqui está lá na palavra, do adultério que começa com palavras doces. Irmãos, muito cuidado com você que é homem. Tem uma moça lá que separou, vou ajudar ela. Irmãos, não vá, irmãos. Serve para as irmãs também. Coitado, separou, vou ajudar. Irmãos, discernimento, irmãos e irmãs, não vá. Amém? Combinado? Amém, e isso vai ser uma bênção para a tua vida. Cuidado, irmãos, se Deus está falando, irmãos, eu estou falando, é uma palavra de instrução, irmãos, é uma palavra de instrução, o Senhor está nos ensinando. Que mais? Nos guardará do quê? Traição das pessoas, armadilhas do diabo, negócios mal feitos, sociedades ruins, relacionamentos ruins, tomadas de decisões equivocadas. Irmãos, discernimento de espírito, discernimento, irmãos, precisamos de discernimentos. Irmãos, Davi derrubou um gigante, sabe? Às vezes são coisas pequenas, irmãos, que nos tiram da presença de Deus por falta de discernimento. Davi, ele derrubou um gigante e caiu com um olhar, amém ou não? Ele derrubou um gigante, mas bastou um olhar, irmãos, bastou um olhar e uma falta de discernimento dele, quanta coisa aconteceu, irmãos. O diabo, ele precisa só de uma brechinha, irmãos, pequenininha. Então, irmãos, discernimento, repete comigo, discernimento. Espírito Santo, me dá discernimento, glória a Deus. Então, irmãos, muito cuidado. E aqui, irmãos, eu quero avançar. Olha só, o dom em operação na vida de Jesus, novamente, Lucas 13:10-13, num sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas, e chegou ali uma mulher possuída de um espírito de enfermidade, havia 18 anos, quantos anos? Ela andava encurvada, sem poder endireitar de modo nenhum. Ao vê-la, Jesus a chamou e disse: mulher, você está livre da sua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente endireitou e dava glória a Deus. Irmãos, discernimento de espíritos. Ali não era uma enfermidade natural, irmãos. Tem enfermidades naturais, mas tem enfermidades malignas. Jesus discerniu, amém? E aí eu vou usar uma frase que a pastora Kátia usou aqui. Imagina esse dom operando aqui na igreja, irmãos. Nós precisamos desse dom, irmãos, operando no meio da igreja, sobrenatural, de discernir os espíritos. Irmãos, aconteceu uma situação, e nós precisamos muito do discernimento de espíritos, porque às vezes o diabo, irmãos, ele imita também a ação de Deus. Irmãos, a pastora Paula, num congresso de jovens, não faz tanto tempo assim, tá? Ela não está aqui, mas não faz muito tempo não, irmãos, ela era jovem, tá? Ela estava participando do congresso de jovens. E, irmãos, os jovens, eles são muito intensos na busca pelo Espírito Santo, pela presença de Deus, e os jovens começaram a orar em línguas, e pular, e aquela manifestação gostosa, irmãos. Só que o Espírito Santo falou para ela, aquelas duas ali, vai lá e repreende. Ela falou assim, mas
meu Deus, repreender, é Espírito Santo, olha lá, pulando, falando em línguas. O Espírito Santo falou, vai lá e repreende. Irmãos, ela foi lá, chegou perto, colocou a mão, adivinha o que aconteceu? Caiu. Irmãos, ô Vagnão, posso contar a experiência do acampamento? Posso? O Vagnão, no dia que nós estávamos, Vagnão, pastor Wagner, perdão. No dia que nós estávamos na reunião aqui dessa campanha, porque essa igreja é organizada, tá, irmãos? O Espírito Santo comanda tudo de forma organizada. E ele contou um testemunho, discernimento de espírito, irmãos. Aconteceu uma coisa parecida. Um jovem, né, ali, primeiro manifestou o espírito maligno nele, fizeram ali a libertação. Mas, irmãos, não foi liberto. E aí, ele continuou ali com o espírito, mas o espírito maligno fingindo que estava tranquilo, né? Pastora Dani, o espírito deu discernimento para ela, falou, tá não, pediu para um obreiro ir lá, adivinha o que aconteceu? Ele estava lá. Então nós precisamos, irmãos, às vezes nós achamos, né, que é o Espírito Santo, irmãos. Por isso, irmãos, é muito sério o dom de discernir espírito. Nós precisamos do dom de discernir espíritos. Amém ou não amém? Então, né, Jesus viu o espírito também na vida dessa mulher, 18 anos enferma. Olha também, irmãos, a importância do discernimento. 1 João 4:1 diz assim: amados, não deem crédito a qualquer espírito, mas provem os espíritos para ver se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído do mundo afora. 1 Timóteo 4:1 diz assim: ora, o Espírito afirma expressamente, ou seja, de maneira clara, de forma precisa, o Espírito afirma expressamente, que nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, abandonarão a fé, por obedecerem a espíritos enganadores e ensinos demoníacos. Irmãos, hoje tem muita gente falando, irmãos, nós somos bombardeados com um volume de informação, com muitas linhas teológicas, e irmãos, como nós precisamos do discernimento do Espírito, irmãos, é muita coisa, é muita informação, e o discernimento de Espírito vai ser um filtro, irmãos, para a minha e para a sua vida, para saber, reconhecer o que é exatamente de Deus que está chegando para nós, irmãos. Muita gente falando, esse volume de informação inesgotável, irmãos. E por que, irmãos, que é importante o dom de discernir o Espíritos? Irmãos, nós temos aí pessoas extremamente inteligentes, irmãos, com uma eloquência, uma retórica perfeita, irmãos, uma teologia profunda, uma exegese, irmãos, assim, aquela extração do texto da palavra de Deus, tamanha, sabe, irmãos, você olha, você vê, fala, meu Deus, que bênção, só que aí chega ali na frente, ele fala, irmãos, vamos atualizar a Bíblia, porque a cultura mudou. Ai, meu Deus, irmãos, cuidado, irmãos, tem muito, irmãos, muito, irmãos, por isso nós precisamos do discernimento de espíritos, irmãos, amém ou não amém? Precisamos, irmão. Então é uma palavra de instrução hoje, irmãos, uma palavra de instrução, porque o Espírito Santo quer te abençoar, para tomar as melhores decisões, para te dar sabedoria, para fazer, para conduzir melhor a sua vida, a sua família, a sua casa, seus negócios, seu ministério, irmãos, amém? Então, e olha só, irmãos, por que é importante? Mateus 7, 21, 23, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia, irmãos, naquele dia que Jesus voltar, no dia do julgamento, depois vão falar, né, Senhor, em teu nome profetizamos, pregamos a mensagem, levamos a mensagem de Jesus em seu nome expulsamos demônios também, em seu nome fizemos até milagres, irmãos, então, misericórdia, lhes direi claramente, eu nunca conheci vocês, afastem-se de mim, todos vocês que praticam o mal. Irmãos, quem são esses, irmãos? Eles estavam no mundo, irmãos, eles estavam no meio da igreja, irmãos. Precisamos, irmãos, urgentemente do Espírito Santo de Deus na nossa vida, irmãos. Irmãos, deixa eu te falar, você está numa igreja séria, são 42 anos, irmãos,
Sabe, tudo isso aqui, irmãos, não nasceu agora. Pessoas do Espírito Santo trouxeram, eles foram trazidos pelo Espírito Santo, irmãos. Você está numa igreja que traz palavra, numa igreja que te ama, irmãos, fique firme aqui, irmãos. Dê frutos aqui, você está recebendo um poder a semana inteira, irmãos. Amém? Abençoe seus pastores, são bênçãos nossos pastores, pastor Luiz, pastora Regina, um homem e uma mulher de Deus, irmãos. Amém? São pessoas distintas, você está num lugar bom, irmãos. E cuidado, irmãos, pode parecer pessoas falando palavras contra. Irmãos, desculpa, saiu, mas já foi. Irmãos, não é de Deus, irmãos. Não é de Deus. Amém ou não amém? Glória a Deus. Irmãos, seguindo aqui para a gente ir para o final. Como receber, irmãos? Como receber o Espírito Santo? Como receber? 1 Coríntios 12:1. Irmãos, não quero que vocês estejam desinformados ou ignorantes, né? Em outras Bíblias trazem. Irmãos, não quero que vocês estejam desinformados a respeito dos dons. Primeiro, irmãos, você não vai conseguir saber buscar o que você não conhece. Amém ou não amém? Só que você está conhecendo todos agora. Então, primeiro ponto, vencido. Amém? Segundo ponto, busquem. 1 Coríntios 14:1. Sigam o amor e procurem com zelo os dons espirituais, principalmente o de profetizar. Vou ler na NVI, na Nova Versão Internacional, fica mais claro para nós, vou ler a parte A. Sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons. Como é que você busca algo que você quer muito para a sua vida pessoal, para a sua vida profissional? Como é que você busca com dedicação? É da mesma maneira, irmão. Quer receber dom? É da mesma maneira. É fazendo isso que nós estamos fazendo aqui. É na hora da oração, esquecer do irmão do lado e pedir, irmãos. Quem pede, recebe, irmãos. Amém ou não amém? Irmãos, a última dica, o Ministério de Louvor pode tomar lugar, por favor? Irmãos, é muito importante também o discernimento, irmãos. Que música eu estou ouvindo? Irmãos, crente não ouve música do mundo de jeito nenhum, irmãos. Mas são palavras lindas, mas foi consagrado a quem? Qual é a fonte que está por trás? Irmãos do céu, crente não escuta música do mundo. Irmãos, são portais de entrada para os demônios, irmãos. É abertura, irmãos, é abertura espiritual, que eu estou falando aqui é muito profundo, muito sério, irmãos. Cuidado com o tipo de música. Filmes, irmãos, que tipo de filme você está assistindo, irmãos? Está difícil achar um filme para distrair hoje em dia. É só sexo, pornografia, irmãos, coisa baixa, não é para o povo de Deus. Que série, irmão, você está assistindo? Série vicia muito, irmãos. Vou maratonar. Eu estou falando, irmão, porque eu já cometi esse pecado de passar 2 dias, irmão, assistindo coisa para saber o que vai acontecer no próximo capítulo, e Deus, e o Espírito Santo, e os dons, e o fruto do Espírito está onde, irmãos? Irmãos, é uma palavra, irmãos, eu queria muito estar rolando aqui, mas o Espírito Santo, irmão, me trouxe nessa noite para direcionar, para te dar uma direção e te falar, irmãos, nós vamos ter uma vida segura, é na presença de Deus, é na presença do Espírito Santo, é lendo a palavra de Deus e tendo discernimento de espírito, amém, irmãos? Então, dom de discernimento de espírito é a capacidade dada pelo Espírito Santo ao crente para entender de onde vem uma manifestação espiritual, que espírito está por detrás de tal manifestação. É a habilidade divina, capacidade sobrenatural concedida pelo Espírito Santo a um crente a fim de conhecer a origem, a fonte, distinguir profecias e mensagens se provém do Espírito Santo ou não. Se coloque de pé, irmãos. Glória a Deus. Irmãos, eu queria pedir para os obreiros me ajudarem aqui. Preste atenção, irmãos. Por favor, os obreiros, se puderem me ajudar aqui, vir à frente.